Olá, queridos ouvintes do canal Corações Ensináveis, que alegria mais um dia estarmos aqui para compartilhar a leitura da Palavra de Deus. Estou muito feliz e grata a Deus porque estamos nesta caminhada juntos. Percebo que cada dia chega um novo inscrito e isso eu dou honra e glória ao Senhor. Continuo pedindo que você continue aqui conosco, ouvindo, dando seu joinha para que este canal possa crescer para a glória de Deus. E aqui eu quero ler hoje com vocês o capítulo 14 da carta aos Romanos, amém? Lembrando que na leitura anterior, no capítulo 13, Paulo falou sobre a autoridade política, falou sobre o amor e o pleno cumprimento da lei, né, onde ele disse que a autoridade, ela mostra apenas o fundamento, né, qual é a função e, ao mesmo tempo, o limite de uma autoridade política. E ele nos ensinou também, na leitura anterior, que a autoridade, por direito, ela só pertence à natureza de Deus, que só o Senhor, né, só Ele é Senhor e juiz absoluto sobre os homens, e que as autoridades políticas, ela encontra então o seu fundamento numa participação funcional na autoridade de Deus em vista do bem comum. Então, Paulo nos falou também, né, que na vida cristã, a única tarefa que não tem limites é o amor. Então, pois ele não só resume tudo, né, o que deve ser feito, mas é também o Espírito com que tudo deve ser feito. Então, na nossa vida cristã, a única tarefa que não tem limites é o amor. E hoje, então, aqui eu entrego este momento, peço a Deus, intercedo em favor da sua vida que me ouve, que Deus seja contigo em todas as suas situações e causas, e que ao ouvir estas leituras, enquanto você ouve algo sobrenatural e divino da parte de Deus, possa acontecer na minha vida e na sua vida, que o Espírito de Deus tenha liberdade de trabalhar em nós, transformar a nossa vida, nos convencer, né? Porque só o Espírito nos convence do bem e do mal, do certo e do errado, que nós venhamos ter este coração ensinável. E aqui, Senhor, eu consagro este momento na tua presença, Pai, que o Senhor venha nos conduzir de acordo com a tua vontade e o teu querer. Então, amados, me permitam ler o capítulo 14, onde Paulo vai estar nos ensinando, né, a respeito de outro assunto. E no capítulo 14 da carta aos Romanos, nos diz o seguinte: não brigar por coisas secundárias. Tá vendo que nós não devemos brigar por coisas secundárias. O que eu entendo com isso? São coisas que não têm importância, né? Por coisas que não edificam. Nós precisamos entender que nós precisamos, né? Temos uma boca, por exemplo, que da nossa boca tem que sair coisas boas, não palavra de morte, condenação, julgamento, mas que nós usemos o poder da língua, o poder da nossa fala para abençoar. Mas vamos ver o que Paulo está falando, né? Ele diz não brigar por coisas secundárias. E diz então no versículo 1: acolham o fraco na fé, sem lhe criticar os escrúpulos. Um acredita que pode comer de tudo, outro, sendo fraco, só come legumes. Quem come de tudo, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe a si mesmo. Olha, tá vendo aqui? Isso é um tipo de coisas secundárias, né? Por exemplo, tem gente que escolhe ser vegano, então não critique. Já tem outros que comem de tudo. Então, também não critiquemos, né? Vamos ver o que ele continua aqui.
Quem come de tudo, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe a si mesmo. Tá vendo? Quem é você para julgar um servo alheio? Olha que poder! Ou seja, quem é você para julgar um servo alheio? Se ele fica de pé ou cai, isso é lá com o patrão dele, mas ele ficará de pé, pois o Senhor é poderoso para o sustentar. Há quem faça diferença entre um dia e outro, enquanto o outro acha que todos os dias são iguais. Cada qual siga a sua convicção. Quem distingue o dia, faz isso em honra do Senhor. Quem come de tudo, o faz em honra do Senhor, porque agradece a Deus. E quem não come em honra do Senhor, e também agradece a Deus, porque nenhum de vocês vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e voltou à vida para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Versículo 10. Só Deus pode julgar. Quanto a você, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Deus, porque a Escritura diz: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará glória a Deus. Portanto, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Paremos, portanto, de julgar uns aos outros. Ao contrário, preocupem-se em não ser causa de tropeço ou escândalo para o irmão. Sei e estou convencido no Senhor Jesus. Nada é impuro por si mesmo. Mas se alguém acha que alguma coisa é impura, essa coisa se torna impura para ele. Uau! Versículo 15. Não escandalizar o irmão. Se por questão de alimento você deixa seu irmão triste, você não está agindo com amor. Portanto, o alimento que você come não seja causa de perdição para aquele por quem Cristo morreu. Não deem motivos para outros falarem mal daquilo que é bom para vocês. O reino de Deus não é questão de comida ou bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve a Cristo nessas coisas agrada a Deus e é estimado pelos homens. Portanto, busquemos sempre as coisas que trazem paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por uma questão de comida. Todas as coisas são puras, mas é mal para um homem
comer, provocando escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho ou qualquer outra coisa, quando isso é ocasião de tropeço, escândalo e queda para o irmão. Guarde para você, diante de Deus, a convicção de que você tem. Feliz aquele que não condena a si mesmo na decisão que toma. Mas quem duvida e a si mesmo toma o alimento é condenado, pois seu comportamento não provém de uma convicção. E tudo que não provém de uma convicção é pecado. Amém? Glória a Deus. Eu acabo de fazer, então, queridos, para minha edificação e para sua edificação, a leitura do capítulo 14, para a glória de Deus. E aqui eu te glorifico, Pai, por estar nos ensinando algo tão poderoso no dia de hoje. Eu te peço ao Espírito Santo de Deus que toque e fale em cada coração a respeito desta palavra. E aqui, meus queridos ouvintes deste canal Coração Ensinável, Paulo, neste capítulo 14, ele nos ensina algo poderoso. Primeiro, não brigar por coisas secundárias. Ou seja, ele nos falou aqui sobre o julgamento, né? Aqueles que comem, que não comem, que acredita, que não acredita que comida. Ele está dizendo que o reino de Deus não é feito nem de comida, nem de bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Que coisa poderosa, né? Então, meditando nessa leitura que eu fiz, no capítulo 14, desde o versículo 1 ao 9, Paulo, ele quer nos dizer que nós, como cristãos, que verdadeiramente possui objetivo e procura realizá-lo com convicção, não se perde nesses tipos de questões secundárias. E ele nos ensina claramente que estas questões secundárias, elas podem provocar desunião, elas podem dispersar as forças necessárias para se atingir a meta proposta. Aí ele nos ensina que o principal na vida cristã é viver para Deus. Isso que Paulo está nos ensinando hoje. Que a gente não cause, não provoque a desunião e dispersar as forças necessárias para se atingir a meta proposta, que o principal na vida cristã é viver para Deus, é viver dando testemunho de Jesus Cristo. E Paulo diz que nas coisas secundárias, cada um deve agir segundo a sua própria convicção. Se eu acredito que comer carne não é pecado, essa é uma convicção minha, então eu tenho que seguir ela. Porém, se outro acredita que comer carne é pecado, então não coma, mas eu não vou julgá-lo e nem ele me julgue. Porque Deus, ele quer que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor. Olha que coisa mais poderosa, né? Então, que Paulo nos ensina que nas coisas secundárias, cada um deve agir segundo a sua própria convicção. Aquilo que é certo para você, segue então com a sua convicção. Aí Paulo, nos versículos 10, do 10 ao 14, ele, quando fala que só Deus pode julgar, quando ele diz quanto a você, por que julga o irmão e por que você despreza o seu irmão?
Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Deus, porque a Escritura diz: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará glória a Deus. Né? Então, portanto, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. O que Paulo está nos ensinando, então, com estes versículos, né, que eu li? Que o julgamento humano, ele é parcial e ele corre sempre o risco de ser injusto. Esse é o julgamento humano. O homem julga de acordo com a sua visão natural, enquanto que Deus é supremo, é soberano. E se nós julgarmos, nós como seres humanos julgarmos, ele não ele corre o risco de ser injusto, porque é um julgamento humano. E o ser humano, ele é injusto, né? O julgamento humano, ele é parcial e corre sempre esse risco de ser injusto, porque só Deus, Paulo nos ensina, que só Deus pode julgar, só Deus pode julgar objetivamente, porque só Ele conhece o íntimo de cada um de nós. Só Deus conhece os nossos atos. Por isso, diante de Deus, Paulo nos ensina que cada um deverá responder por si mesmo. Paulo nos diz que cada um, portanto, deve aprofundar e esclarecer a própria consciência e assim vivendo segundo as convicções que tem. A minha convicção, ela não pode, como Paulo diz, escandalizar o meu irmão, né? Então, que eu não seja uma pedra de tropeço, mas Paulo diz que cada um deve aprofundar e esclarecer a própria consciência, vivendo segundo a convicção que tem. Por exemplo, né, um exemplo muito comum, a pessoa fica falando, olha, aquela pessoa ali é ladrão, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é ladrão, ou seja, ela está falando algo, convicção que talvez esteja dentro dela mesmo, né? Teve uma parte que eu li, né, que quando sei que estou convencido, nada é impuro por si mesmo, mas se alguém acha que alguma coisa é impura, essa coisa se torna impura para ele. Ou seja, é algo que está dentro dele. Quando alguém aponta o dedo para julgar, para falar mal de alguém, essa coisa pelo qual ele está falando é algo que está dentro dele e não é o problema daquela pessoa que ele está julgando, né? Mas se alguém acha que alguma coisa é impura, essa coisa se torna impura para ele. Que coisa, meu Deus! E para finalizar, vamos meditar então o capítulo 15 ao 23, quando Paulo fala não escandalizar o irmão. Olha que cuidado precisamos ter, né? Não escandalizar o irmão. E aqui ele fala que cada um deve viver a fé com autenticidade, né? Com convicção, com clareza. Cada um de nós, amados, devemos viver a fé com autenticidade, seguindo a própria consciência e agindo conforme as próprias convicções. O cristão, segundo Paulo, ele diz, né, que o cristão, porém, ele está inserido num contexto maior da convivência fraterna, onde o amor preside a todos os relacionamentos e impede que o irmão seja motivo de escândalo, que o irmão seja motivo, né, de ofensa para o outro. Porque aqueles que seguem, que ouvem a palavra e que pratica, ele não deixa que a impureza, que a imoralidade, que o julgamento, que a fofoca, que essas coisas secundárias preencham o seu coração.
O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele não dá espaço para esses tipos de coisa. Quando nós pensamos algo que o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo nos avisa, não, filho, nós nos incomodamos quando pecamos, falamos ou fazemos algo que magoa ou entristece o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, por isso que Paulo diz que o cristão, porém, está inserido num contexto maior da convivência fraterna, onde o amor preside a todos os relacionamentos. Então, por isso, impede que um irmão seja movido de escândalo ou ofensa para o outro. Aí Paulo nos diz que até as coisas mais lícitas, elas devem ser deixadas de lado quando entra em jogo o crescimento mútuo em vista do reino de Deus. Porque Paulo nos diz que o reino de Deus, ele é feito de justiça, paz e amor. Em outras versões vai dizer que a justiça de Deus é feita de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Isso também tem lá escrito no livro de 1 Coríntios, que o próprio Paulo escreveu, no capítulo 10. Se você quiser ir lá e ver sobre este assunto que nós estamos lendo hoje. Então, meus queridos, hoje para nós estamos aqui meditando o capítulo 14 da carta aos Romanos e eu agradeço a Deus por você estar aqui, agradeço a Deus por Ele estar nos dando esta oportunidade, onde todos os dias meditamos um capítulo da Escritura Sagrada de Deus. Se você está gostando, não esqueça de compartilhar, enviar para alguém. Meu objetivo é alcançar aquelas pessoas hoje que têm dificuldade de ler, aquelas pessoas que porventura estão sozinhas, né? Que eu possa ser a companhia delas para ouvir e meditar a Escritura Santa de Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, e eu rogo aqui que o Senhor seja contigo e encha seu coração de alegria, paz, amor, justiça, que Ele transforme a nossa vida, a nossa maneira, que nós venhamos olhar com o olhar de Cristo e termos comportamentos coerentes àquela que é a vontade de Deus. Amém? Pai querido e amado, assim mais um dia eu te louvo e te agradeço por cada um de nós estarmos aqui meditando, contemplando o teu amor através destas escrituras santas. Obrigada, Espírito Santo de Deus, e eu te peço, guarda-nos, proteja-nos, livra-nos de tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Amém e amém.